Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi e se você é novo por aqui, quero dizer que nós deixamos os slides totalmente gratuitos para você baixar na descrição do vídeo. Você vai clicar lá embaixo, vai procurar o último link, você vai ver as regras que tem lá, clicar, fazer a solicitação e aí nós disponibilizando gratuitamente. O arquivo, inclusive, é editável para que você possa adaptar, acrescentar alguma coisa que você quiser e utilizar aí na sua congregação, na sua escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo aqui em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa verdade prática vai dizer aqui que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui em Salmos 119, do versículo 97 até o versículo 105. Nós não vamos ler, você pode ler depois, certo? Para a gente ganhar tempo no nosso vídeo. E a nossa introdução, a lição de hoje, né? Vamos discorrer algo sobre a sabedoria, como a Bíblia ela funciona como um guia, né? Que nos deixa alicerçados para vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Então, nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. A Bíblia prepara o cristão para viver nesse mundo em santificação e também prepara para que ele saia daqui desse mundo e vá se encontrar com Deus no porvir, né? Que a gente sabe que nós cremos no arrebatamento da igreja, cremos na transformação do nosso corpo. Então a Bíblia prepara tanto esse cristão de como ele tem que lidar aqui e também de como ele, preparando ele para o porvir, tá certo? Nós vamos para o primeiro ponto hoje. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. O que é um alicerce? É aquilo que sustenta a casa, né? Um local onde é preparado para que se construa uma casa em cima, se construa um edifício em cima, e a gente vai usar essa metáfora aqui para falar da palavra de Deus. Vejamos aqui em Mateus 7:24, diz o seguinte: quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Jesus foi que falou isso. Aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, eu compará-lo-ei como aquele homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Mas a gente tem aí o paralelo disso, né? Quem constrói a casa na rocha é aquele que ouviu as palavras de Jesus e colocou em prática, ou seja, a palavra de Deus em prática serve como alicerce para as nossas vidas. Porém, aquele que não colocou em prática, apenas de ouvinte, né? Ele acaba sendo um homem imprudente que colocou a sua casa na areia. Então, essas duas metáforas aqui, né? A gente vê que a casa significa a vida pessoal e o alicerce são Jesus, Jesus e seus ensinos. Eu digo Jesus e seus ensinos por quê? Porque você, quando escuta aquilo que o Senhor, né, que a palavra traz a você, e você coloca em prática, então aí torna-se esse alicerce. Foi o que Jesus mesmo falou. Então, nem as crises da vida, né, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então, aquele que está firmado em Cristo, aquele que está ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática, ou seja, como a gente chama, né, a ortopraxia, você colocar na prática aquilo que você está aprendendo, então você está com a sua casa alicerçada. Há pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que meditam, há pessoas que gostam de escutar bons pregadores, mas no final das contas, na hora da prática, acaba deixando isso a desejar. Existe um caminho a ser seguido, que é ouvir a palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, tá certo? O nosso segundo subtópico que diz que a palavra de Deus também é luz. Então a palavra de Deus também é identificada como luz. O Salmo 119, versículo 5 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela é lâmpada que ilumina os passos, né? Quando você está andando na escuridão, você coloca uma lanterna, né? Com alguma coisa para que ilumine aquele caminho, para que você não tropece, para que você não caia, né, num buraco. Então a palavra de Deus ela é usada nessa metáfora de como é uma luz para as nossas vidas. Ele é um guia que ilumina esse mundo tão entenebrecido, tá bom? Então vamos lá. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções
para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia um lugar escuro, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, tá certo? Então Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 18, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então a palavra de Deus, né? Jesus é o verbo encarnado, quem escuta, quem segue a palavra de Deus, que coloca as orientações de Jesus em prática, realmente está andando no caminho iluminado, está andando no caminho que lhe traz segurança, né? Essa luz traz segurança para que você conheça, né? Saiba que terreno você está pisando. Então o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 8, que nós devemos andar como filhos da luz. Ele está falando aqui realmente na prática, né? Nós devemos andar como aqueles que são chamados para essa luz. Então, queridos irmãos, há uma diferença daqueles que ouvem e aqueles que colocam em prática, né? Nós precisamos colocar, não podemos somente escutar a palavra de Deus, precisamos ouvi-la e colocá-la em prática. E é isso que nós precisamos abordar nessa aula de hoje, a diferença de muitas pessoas, né, que fazem um discurso tão bonito e às vezes acaba fazendo na vida prática uma coisa totalmente diferente. Já disse um teólogo famoso, se não me engano agora é Agostinho, né, que ele disse que o exemplo arrasta multidões. É verdade, o discurso, né, é muito bonito, né, as pessoas ajuntam, né, e para ouvir, mas o exemplo vai arrastar as multidões. Então vamos continuar. Afastados da prática do pecado. Então nós precisamos andar distante do pecado. O que significa isso, irmãos? Não significa que nós não somos pecadores, mas que nós não temos a mesma resposta que o mundo tem para o pecado. O cristão convertido, ele anda na palavra de Deus e ele é santificado. O seu caminho é iluminado para que ele não viva em pecado, mas viver em pecado não significa deixar de pecar, mas sim a resposta que você dá ao pecado de arrependimento perante Deus, tentando mudar pela graça de Deus, pela leitura da palavra que faz essa limpeza no nosso caminho, né? Para que você seja transformado cada dia mais à maneira do Mestre. Então, afastados da prática do pecado, afastados daquilo que outrora era como se fosse um aprisionamento. Nós éramos escravos do pecado, escravos dos nossos desejos e também escravos dos nossos pensamentos. Mas agora somos libertos por Jesus Cristo, pela sua palavra, tá bom? Então, o próximo ponto aqui, a palavra de Deus, ela é imutável. Eu acho interessante que às vezes a gente costuma usar um jargão, né? Dizer que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E a Bíblia não diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. A gente vê lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã. A gente sabe também que isso é uma figura de linguagem, né? Mas eu quero lembrar os irmãos que a palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa, os homens se envelhecem, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a Bíblia difere de outros livros porque os seus ensinos são, primeiro, são fidedignos e confiáveis. São ensinos que são respaldados, né, na prática também. E nós podemos confiar porque tem resultado. Claro, irmãos, você confia numa coisa que tem resultados e a Bíblia tem resultados espirituais na prática, na vida cotidiana também do cristão, tá bom? Então não erram e não falham, né? A palavra de Deus, ela é imutável, não pode ser anulada, ela não erra, ela continua no seu alvo correto, determinado para aquilo que foi designado por Deus. Então é muito importante a gente entender que a palavra de Deus não existe sombra de variação. Aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, aquilo que a palavra de Deus diz que é correto, é correto. Aquilo que a palavra diz que Deus se agrada é aquilo que Deus quis revelar no seu caráter e o cristão ele deve andar segundo essa perspectiva. Então, meus irmãos, o texto bíblico permanece inalterado, certo? Principalmente na questão moral, nas leis morais, a qual serve de conduta basilar para as nossas vidas. Então, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Então, Isaías 55:11 vai falar a respeito disso, né? Que a palavra de Deus, ela continua, permanece para sempre. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Ou seja, a gente querendo adaptar, atualizar a palavra de Deus, tentar fazer com que a Bíblia ela seja coadunada com os costumes desse mundo. Mas, na verdade, a gente sabe que a palavra é imutável e os preceitos morais e éticos de Deus, se assim a gente pode dizer, eles são eternos para nós até para sempre. Se eu falei eterno, então é para sempre. Então, os valores cristãos, irmãos,
são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Então, se Deus, queridos, mandou essa palavra para nós, ele é eterno, então continua sendo eterno esses preceitos. É bom a gente entender isso aqui, para que a gente não caia, né, em várias questões que têm acontecido nesses últimos tempos, né? Pregadores deixando a palavra de Deus para outro tipo de literatura, porque acham que a palavra de Deus já é antiga, já passou, questões que estão na Bíblia Sagrada que não deveriam ser mais faladas, mas isso não é verdade. Precisamos continuar, queridos irmãos, felizes e alegres, porque temos a palavra de Deus como uma dádiva do Senhor. Então vamos continuar, queridos irmãos. Primeiro ponto aqui do subtópico 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E aí o primeiro ponto aqui é perguntando para você o que é sabedoria. A palavra aqui em hebraico para sabedoria é Hokmah, e o grego é Sofia. Ambas têm um sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Então, pessoa que é sábia, né, tem certas habilidades. A gente vai ver isso um pouco mais aprofundado aqui. Então a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Você conhece e coloca aquilo ali em prática, tá certo? No cotidiano quer dizer na vida diária, né? Na sua vida contínua, irmãos. Nós não podemos ser, uma coisinha que chamam por aí, teólogos de escritório apenas. Aqueles que estudam a palavra e guardam para si e acabou, se não passa para ninguém, não coloca a vida em prática, né? A gente precisa andar segundo a palavra de Deus. Então o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. A gente precisa entender isso. Como é que você conhece e não coloca em prática, né? Eu sou um bom engenheiro, por exemplo, mas eu não aplico a minha inteligência daquilo que... Também como é que eu vou ser um bom engenheiro, né? Talvez eu saiba de cálculo, saiba como fazer, trabalhar, né, com certos programas, mas não coloca aquilo em prática, né? Então a sabedoria vem daquilo que você conhece, da parte de Deus, né? Enfim, daquilo que você recebe e coloca isso em prática na sua vida de maneira correta, de maneira coerente, tá bom? Então aqui o segundo ponto aqui, Deus é a fonte da sabedoria. Então Deus ele é a fonte da sabedoria, é dele que vem a sabedoria, dele é quem emana essa sabedoria. Ele é quem passa para nós, tá certo? Sabedoria ela não vem de cunho humano, sabedoria vem de cunho divino. Quando falamos dessa sabedoria divina aqui, sabedoria bíblica, aliás, vem de cunho divino. Mas a gente sabe que o ponto, a fonte de toda sabedoria vem de Deus, tá bom? Seja humana e seja já na questão escriturística, o ponto de sabedoria, Deus nos dotou de inteligência e aí também, quando colocamos em prática, da sabedoria. Então é um dos atributos divinos, Daniel capítulo 2, versículo 20, Romanos 16 e 27 vai atestar isso, que a sabedoria é um dos atributos de Deus, certo? Ele é amor, ele é paz, mas também sabedoria, né? Ele é a fonte da sabedoria e por isso precisamos beber dessa fonte, né? Então Deus é a sua fonte, como eu acabei de falar, a sabedoria divina é inescrutável. Quem conheceu a mente do Senhor? Então é algo que ninguém consegue, né, abranger aquilo ali. E aí é interessante que a gente precisa entender isso, é que só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele quer revelar. Aquilo que Ele não quer revelar, a gente não consegue. Então ninguém consegue entender a mente do Senhor, ninguém consegue ir mais além daquilo que o Senhor pensa, né, daquilo que o Senhor planejou. Então, o próximo ponto aqui, toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Então, principalmente, meus irmãos, a sabedoria, né? A Bíblia diz que para você ser sábio, você precisa seguir os preceitos do Senhor. Então, quando você está seguindo os preceitos e está colocando isso em prática, saiba que fazer você seguir esses preceitos, você andar nesses preceitos, é sim uma dádiva de Deus. Então, vamos para o nosso próximo ponto agora. Né? Aqui, um alerta ainda, né? Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos os que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias, tá certo? E aí uma diferença, né, entre sabedoria e inteligente. O inteligente ele tem muita informação, o sábio pega essas informações e ele coloca e aplica na vida de forma coerente, tá bom? Aí uma diferença, talvez bem ralo aqui, né, como é que eu posso dizer, essa definição, porém eu acredito que você pode pesquisar e lhe ajudar mais aí na compreensão. Então o próximo ponto aqui, o temor é o princípio da sabedoria. Vamos lá, você está querendo ir para a escola para ser sábio, né? Você entrou nessa escola de sabedoria. Então a primeira matéria que você vai ter que pagar é temer ao Senhor. Mas que temor é esse? É você ficar com medo de Deus, né? Você ficar preocupado na oração e Deus não está ali aceitando a oração? Não, o temor aqui expressa reverência e adoração, né?
O temor a Deus é o respeito em adoração, sabendo que Ele é Senhor de tudo, dá honra a Deus porque Ele é digno de honra. Ele não é merecedor, Ele é digno de honra e de toda adoração, de toda glória. Então, esse tipo de temor aqui produz um entendimento. Você abre a sua mente, né, para as coisas. Quando você quer ser sábio, Sou. Então eu não quero temer a Deus. Então pronto, você já não é sábio. Você já perdeu aí a sua regra da sabedoria, porque segundo a palavra de Deus, que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para você começar a ser sábio, você precisa primeiro começar no pressuposto de temer a Deus, e aí você vai adquirir entendimento. Então os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância, né? Aqui faltou um M, viu, irmãos? Aqui, ó. Nessa parte aqui. Quem rejeita ao Senhor e a sua palavra permanece na ignorância, tá certo? Quem não ouve a palavra, mas eu sou o mais erudito, né? Eu tenho vários doutorados, mas você acredita em Deus? Você teme ao Senhor? Não, então você não é sábio. Você talvez seja uma pessoa inteligente e seja talvez sábio segundo os olhos humanos e não sábio segundo as Escrituras Sagradas. Então, o quarto ponto aqui, os benefícios da sabedoria. Primeiro, meus irmãos, nós vemos aqui em Salmo 119, do versículo 98 ao 100, que diz assim: os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento do que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Veja, mais sábio do que os inimigos, tem mais discernimento do que todos os seus mestres e tem mais entendimento do que os anciãos. Ele está falando aqui, certo, que não é que você seja uma pessoa arrogante, mas porque essa pessoa está se identificando como aquele, né, que recebeu dos preceitos do Senhor, do temor do Senhor, uma sabedoria tal, porque essa é a fonte da verdadeira sabedoria, começar a temer ao Senhor, Você pode ter um professor aí formado em Harvard, formado na Alemanha, mas se ele não realmente serve a Deus ou teme ao Senhor, e tem um aluno que só tem a terceira série, né, do ensino fundamental, e essa pessoa teme ao Senhor, diante de Deus, o sábio é essa pessoa que teme a Deus e não essa que tem tantos diplomas humanos. Então, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e colocar em prática aquilo que ele fala. Então, Salomão diz, pessoa sábia que tem muitos benefícios, né? Eu acho que deve ter faltado também uma letra aqui. Salomão diz, pessoa sábia tem muitos, que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Faltou o que aqui, mas os irmãos dos slides podem acrescentar aí, tá certo? Primeiro, acumula conhecimento, né? A pessoa que é sábia, ela vai acumulando experiência, conhecimento daquilo. Segundo, a pessoa sábia ganha almas, né? Ela é uma pessoa que angaria almas, e aí eu coloco a entonação aqui do Novo Testamento para o reino dos céus, ela torna-se próspera. Essa prosperidade aqui não significa só material, mas é uma prosperidade também espiritual, né? Alguém que é próspero espiritualmente, não é uma pessoa que vive carrancuda, uma vida de reclamação e blasfêmia, pelo contrário, uma pessoa grata a Deus, porque ela entendeu que Deus deu o melhor de si, que foi o seu conhecimento, tá certo? E aí uma das coisas que precisamos também entender é que a pessoa que é sábia, ela tem domínio próprio e é um dos frutos do Espírito, né? A gente precisa entender que muitas pessoas com falta de sabedoria não conseguem se controlar, têm um domínio totalmente descontrolado e não fazem assim esse uso, né? Dessa questão de ter o domínio próprio, de se controlar conforme deveria ser. Você vê uma pessoa que é falta de sabedoria, que ela não se comporta direito, não tem domínio próprio, é iracundo, né? Não consegue entender os tempos e as estações a hora de falar, mas a palavra de Deus traz tudo isso para as nossas vidas. Vamos para o nosso último tópico aqui, né? O tópico 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Então, o que é o conceito de prudência, né, irmãos? Aqui no dicionário Wycliffe, né? Arum, no hebraico, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, né? O prudente, ele é sensato. E no dicionário Vini, né, ambos publicados pela CPAD, o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática e que sinesis sugere a avaliação que precede a ação. Ou seja, a prudência, né, ela faz com que a pessoa aplique a sua sabedoria, aquilo que ela conheceu, de forma coerente, na hora certa, no ponto certo. Então já a pessoa que é prudente, ela é uma pessoa sensata. A Bíblia diz o seguinte, que
maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas certas na hora certa. Então tem muitas pessoas que conseguem dizer palavras certas, mas na hora errada. A prudência de Deus, a Bíblia traz essa conotação para que você seja uma pessoa prudente, né? A Bíblia diz: seja sempre tardio para a falar, né? Sempre seja pronto para ouvir e tardio para falar. O prudente anda nessa perspectiva, certo? Então a prudência dos justos aqui. Vejamos, Lucas capítulo 1, versículo 17 diz que a pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos, tá certo? A mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Então a mensagem da salvação transforma esse pecador e faz com que agora ele ande segundo a verdade de Deus, vivendo em prudência, vivendo como agradar ao Senhor. Então a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Essa sabedoria que você adquiriu da parte de Deus e prudência para você aplicar, né, para você caminhar com seus passos firmes. Quem anda prudentemente não dá um passo em falso, ele anda segundo a vontade de Deus e pisando em solo firme, tá certo? Então a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus, como diz em Efésios capítulo 1 e o versículo 9. Vamos para o nosso último ponto aqui, os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Vamos ver, meus irmãos, quais são esses benefícios? Primeiro, queridos, autocontrole para não revidar as ofensas. Muito importante nós falarmos sobre isso, né? Porque a prudência, ela traz, né, esse benefício para as nossas vidas. Segundo ponto aqui, a humildade para não exibir conhecimento, né? Aquela pessoa que fala o tempo todo dos seus dotes, dos seus diplomas, às vezes não tem nem diploma, nem dote, assim, mas ela inventa, cria alguma coisa. Quando a pessoa é sábia, ela é mais sucinta, ela não precisa estar esbravejando para ninguém o que é, né? Como é, de que jeito, de que maneira ela é sucinta, né? Então, a correta tomada de decisões, a prudência faz com que você tome corretamente as decisões de acordo com as análises, né, segundo a sabedoria de Deus. E é isso que traz essa prudência divina, né? Prudência, irmãos, é diferente do medroso, do covarde, né? Tem pessoas que confundem a prudência com covardia. Não é isso. A prudência, ela também é ousada para agir na hora certa, né? Na hora exata. Então a prudência também tem um benefício que é o pensar antes de agir para não ser influenciado. Tem pessoas que agem muito pela emoção, muito por conselho, né? Tem até um ditado que a gente conhece muito, até as crianças, a Maria vai com as outras, né? Então é muito importante que o cristão, que ele realmente é sábio diante de Deus, ele não se deixa ser influenciado. Ele está ali numa roda de amigos, numa faculdade, e aí acaba toda aquela massa, aquele conjunto de pessoas querendo levar você para um lado, e aí você não vai agir. E também em várias outras situações, só estou deixando uma aqui para alegorizar, tá bom? Então o próximo ponto aqui é o alcance de boa reputação e alta posição. A pessoa que é prudente, ele vai ser sempre louvado, vai ser conhecido como uma pessoa que realmente sabe falar, que ele mede as suas palavras, então ele receberá sim uma reputação boa e uma posição boa diante das outras pessoas. Então sujeição ao aprendizado e também à correção. A pessoa que é prudente, ela sabe ouvir, ela não só quer ensinar, ela aprende a aprender, né? Pode ser redundante, mas ela aprende a aprender, ela aprende a ouvir, a abrir os seus ouvidos para receber também os ensinamentos. Né? O prudente, ele recebe isso também. E o próximo ponto aqui é, o finalzinho, desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, certo? Então é muito importante porque esse é o benefício. A gente receber, né, esse livramento porque Deus nos deu o privilégio de andarmos nessa prudência, tá certo? O próximo ponto aqui é o último, eu deixo Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, queridos irmãos, que nós não sejamos só ouvintes, né? Que nós não sejamos só aquele que escuta a palavra e daqui a pouco já não está mais fazendo conforme a palavra de Deus é, como diz o apóstolo Tiago, que às vezes a gente olha e escuta a palavra, aquele que escuta a palavra e não a pratica, né? É como um jovem que olhou para o espelho, depois saiu e se esqueceu da sua face. Então a gente precisa
conhecer mais de Deus e colocar isso em prática. Chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, clique aqui no gostei, deixe seu comentário, meus amados irmãos, e na próxima semana, se Deus quiser, um pouco mais breve do que essa postagem, estaremos aqui deixando a aula para vocês, tá certo? Deus abençoe e a paz do Senhor e até a próxima aula. Amém.